Olá a todos! Essa é a quarta aula do nosso curso de Arduino Básico. Hoje vamos falar sobre a linguagem de programação usada. Quando queremos que nosso Arduino execute alguma tarefa, temos que dizer para ele o que queremos. A linguagem de programação é usada para transformar a linguagem natural, o português, em uma linguagem de máquina através da IDE de desenvolvimento. Para o Arduino, utilizamos uma linguagem chamada C++. Ela possui algumas modificações em comparação com a original. É possível executar diversas coisas, e uma delas é a criação de funções. Assim como na linguagem C++, é possível criar funções para melhorar o desempenho do programa criado. Mas o que são as funções? As funções são formas de diminuir o tamanho do código, de forma que, caso seja necessário executar tal tarefa, basta apenas chamar pela função e não ter que escrever toda novamente. Por exemplo, eu preciso realizar uma calculadora. Ao invés de, toda vez que o usuário escolher soma, eu ir e falar que essa variável vai ser somada com essa outra, eu posso apenas chamar a função que faz essa soma. Eu apenas passo os valores para a função e a função me retorna o valor do resultado. Assim, economiza código e deixa o programa um pouco mais eficaz. Aqui temos um exemplo de como seria uma função. Aqui no exemplo 1, temos o tipo, que é o tipo que será retornado, por exemplo, int, char ou double, o tipo da função. Logo em seguida, temos um nome da função. Isso pode ser qualquer um, lembrando que não pode haver nenhum espaço, senão dá erro. Dentro dos parênteses, passamos os parâmetros, que, utilizando o exemplo da soma, seria os valores das variáveis que queremos somar. Aí, dentro das chaves, colocamos todos os códigos que queremos que seja executado. Caso você não queira retornar nada, basta apenas colocar o tipo da função como void, e assim a IDE entende que você não irá retornar nenhum valor. Aqui temos também um outro exemplo, no exemplo 2, onde é possível ver melhor como seria feita a declaração de uma soma. Eu citei variáveis, mas o que são uma variável? As variáveis e constantes são utilizadas para armazenar um valor que será utilizado no decorrer do programa. O seu uso facilita a troca de informações, pois ao invés de mudar os valores em todos os códigos, mudamos somente no local onde foi declarado. Os principais tipos são boolean, byte, char, double, float e int. No boolean, é possível colocar valores de 0 e 1. No char é possível escrever, por exemplo, queremos armazenar uma palavra, utilizamos o char. O double e o float permite número com vírgula. A diferença entre os dois é o tamanho da vírgula que é possível colocar. Por exemplo, caso queremos escrever um número com poucos números depois da vírgula, utilizamos o double. Caso queremos escrever com mais números depois da vírgula, utilizamos o float. Agora, um int é apenas um número inteiro normal. Mas qual que é a diferença entre uma variável e uma constante? As variáveis podem sofrer alteração durante a execução de um projeto. E como faz para declarar? Apenas escrever o tipo e o nome da variável. As constantes, por sua vez, não permitem que sofra alteração durante o decorrer do código. E o valor colocado no começo será o mesmo valor até o final da execução. E assim como as variáveis, tem que colocar o tipo e o nome da variável. A diferença é que antes disso tem que se usar a palavra const, que assim o programa vai entender que é uma constante. Então, as variáveis e as constantes mudam que as variáveis, caso, por exemplo, você deseja realizar uma soma novamente, em vez de você colocar que para retornar 1 mais 2,
você vai retornar soma. E o que seria a soma? Soma é igual a 1 mais 2, que seria a variável responsável por armazenar esse valor de 1 mais 2, que seria 3. Então, ao invés de você retornar o valor 3, você retorna o soma, que é o resultado dessa operação que você fez anteriormente. Que aí, nesse caso fosse outros valores, você não precisaria retornar o valor em específico, e somente a variável soma, pois o valor do resultado estaria ali dentro, assim facilitando a execução do código. Com isso, terminamos nossa quarta aula. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, é só deixar lá no fórum e acompanhem. E caso vocês queiram aprofundar um pouco mais, tem os links e os slides para um melhor aprofundamento logo abaixo. Muito obrigado a todos.